Fala, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o João Vitor Rota, seu amigo, irmão em Cristo Jesus, e eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês. E se inscreve no meu canal, Família Rota, me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram, João Vitor Rota, e deixe que o Espírito Santo fale com você nesta palavra. Não sei aonde ou quando você está ouvindo isso, mas espero que tenha certeza que a minha única intenção é que Jesus fale ao seu coração e que você se sinta totalmente respondido pelo amigo Espírito Santo. Eu trouxe uma palavra, mas antes disso, se você puder fechar os seus olhos, eu quero fazer um momento de oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, eu não sei quem ou aonde esta pessoa está ouvindo a Tua palavra, mas a Tua palavra cura, liberta, transforma e leva para morar no céu. Que o Teu filho e que a Tua filha, Senhor, venha se sentir respondido pelo Teu amor, venha se sentir constrangido pela Tua graça, que esta palavra venha diretamente do seu coração para o coração desta pessoa. Amém. A palavra de hoje se encontra no Evangelho que o Dr. Lucas nos escreve, capítulo de número 9, a partir do verso de número 57, uma parábola que Jesus ele vai nos contar, que nos diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas outro respondeu: Senhor, deixe-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos que enterre os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, Jesus nesta parábola, ele quer nos ensinar algo muito surpreendente. Jesus usa essas poucas palavras que o Dr. Lucas escreve, ele usa essa pequena parábola para ilustrar o caminho de um discipulado. Lembrando que discipulado é aquele que é discípulo de Jesus. Existe uma grande diferença entre discípulo e seguidor. São duas coisas totalmente diferentes. Seguidor não tem compromisso. Seguidor não tem prazer. Seguidor tem apenas curiosidade. Agora, quem é discípulo tem compromisso, também tem prazer, mas o principal de tudo, ele tem a sede de aprender com Jesus. Porque quando você é discípulo de alguém, você não está ali apenas por curiosidade ou para saber aquilo que esta pessoa faz na sua vida. Mas quando você é discípulo de alguém, você está disposto a retirar um tempo que é seu e investir esse tempo para aprender algo com esta pessoa. E quando essa pessoa é Jesus, pode ter certeza que é o melhor investimento que você pode fazer. Quando eu e você tiramos o nosso tempo, quando eu e você dividimos o nosso tempo, ou até mesmo sacrificamos ele para aprender algo com Jesus, é um investimento sem riscos. Por que é um investimento sem riscos? Porque esta parábola vai dizer que Jesus ele ilustra o caminho do discípulo. Jesus ensina que ser discípulo não é aquelas coisas fáceis da vida. Jesus ensina que ser discípulo não é aquelas 1000 maravilhas ou aquele mar de rosas. Mas pelo contrário, Jesus ensina que ser discípulo
é ter que sacrificar algumas coisas e às vezes até algumas pessoas. E quando falamos de sacrifício, falamos de algo que nos dói. Quando falamos de sacrifício, falamos de algo que nos incomoda. Mas às vezes, para o sucesso, é necessário pensar fora da caixa. Às vezes, para a honra, é necessário sacrificar muitas coisas do que um dia você nunca imaginou ter que sacrificar. Mas lembrando que Jesus só pede para você sacrificar algo quando aquele algo não te faz bem, quando aquele algo te atrapalha, quando aquele algo tira o seu foco, quando aquele algo atrapalha a possibilidade de você entrar no reino de Deus. E eu digo isso, mas muitas das vezes Jesus nos pede para sacrificar algo ou alguém. Muitas das vezes o reino nos exige sacrificar algo ou alguém. Por quê? Porque como Jesus ele vai contar nesta parábola, Jesus está em uma multidão e ele olha para um homem e diz, um homem olha para Jesus, diz assim: mestre, eu te seguirei. Mestre, eu irei com o Senhor aonde o Senhor quiser, ou seja, aonde o Senhor for, eu estarei contigo. E Jesus olhou para ele e disse assim: olha, fique à vontade, siga-me, é um prazer. Porém, deixa eu te explicar uma coisa antes. Raposas têm covis, aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, talvez aquele homem que estava na multidão, estava apenas seguindo a Jesus, ele olhou para tudo aquilo que os outros discípulos viviam e disse: é uma maravilha, é gratificante, é glorioso andar com Jesus, é glorioso seguir a Jesus, é glorioso aprender com Jesus. Porque, pensa comigo, muitas das vezes a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Porém, a gente não sabe qual sacrifício tem por trás disso. Porque talvez esse homem que fala que quer andar com Jesus, quer seguir Jesus aonde for, ele acha que é só mil maravilhas, acha que é só um mar de rosas, acha que é só glória, acha que é só bênção, acha que é só viagem, acha que é só os melhores hotéis, as melhores comidas, os melhores restaurantes, as melhores igrejas, as melhores cidades, as melhores viagens. Acha que isso tudo é só do bom e do melhor. Mas eu sinto em te dizer que viver isso não é ser um discípulo de Jesus. Pelo contrário, ser discípulo de Jesus é abrir mão do seu tempo para aprender com Ele o que Ele tiver para ensinar. Se Ele quiser nos ensinar, se Ele quiser nos colocar para viver em prática as bênçãos, os mar de rosas, as maravilhas, as 7 maravilhas do mundo, Ele vai nos colocar para viver isso. Mas e se Ele não quiser? E se o papel, a ideia, o propósito que Jesus tem para você não é viver isso que você acha que você merece viver? E se o propósito de Deus for para você é sofrer, chorar, sofrer, por amor a Cristo, é claro. Como que você reagiria a isso? Como que você reagiria se você estivesse por fora e visse alguém que está dentro vivendo maravilhas, andando com Jesus, comendo do bom e do melhor, entre aspas, é claro, e você olha e diz: eu quero participar disso, mas quando você entra, Jesus diz: não é essa área que eu tenho para você. Por que não é essa área que eu tenho para você? E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante. Porque muitas das vezes a gente só quer saber do abençoador. A gente só quer saber do Deus da bênção. A gente só quer saber da bênção material que o abençoador nos dá. Mas nós não queremos saber do compromisso com o abençoador. Talvez, muitas das vezes, a gente só quer saber da bênção,
mas não queremos saber de ter um compromisso com o abençoador. Mas por que é importante a gente ter um compromisso ideal com o abençoador? Porque eu não posso seguir a Jesus, eu não posso aprender com Jesus, eu não posso querer andar com Jesus só porque Ele pode me abençoar, só pelaquilo que Ele pode me dar, só pelaquilo que Ele pode me oferecer. Eu tenho que querer andar com Jesus não pelaquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é para mim. E o que Ele tem que ser para mim, João? Ele tem que ser para você a sua prioridade. Porque quando Deus é a sua prioridade, a prioridade de Deus é você. Quando Deus é a sua prioridade, a prioridade de Deus é você. Quando a sua prioridade é o céu, a prioridade do céu é você. Então, Jesus está dizendo justamente sobre prioridade. Olha, se você quiser me seguir, a sua prioridade não vai ser descansar, a sua prioridade não vai ser ter um lugar para onde dormir, ter a comida para comer, ter um lugar para repousar, ter os melhores lugares para ir. Não, mas a sua prioridade é trabalhar para o reino. Por quê? Porque quando se preocupamos com coisas terrenas, perdemos o foco das coisas do reino. Quando damos o nosso tempo mais do que o preciso para se preocupar com as coisas terrenas, nos tiramos o foco, perdemos o foco das coisas do reino. E segundo a Bíblia, passarás os céus e passará a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então, viver para Cristo, viver para o reino, deve ser prioridade das nossas vidas. Mas agora eu quero sair um pouco do papel e eu quero falar com você, com o ser humano que está aí por trás dessa tela me assistindo. Sabe, um ponto muito legal da gente lembrar é que às vezes a gente terceiriza as coisas de Deus e priorizamos as nossas coisas. Às vezes terceirizamos as coisas do reino e priorizamos as nossas coisas. E aí, quando algo acontece na nossa vida, a gente quer que Deus haja com urgência. Mas Deus lembra quando Ele precisava que você agisse com urgência pelo reino e você deu prioridade para as suas coisas. Porque a vida com Deus, o reino é a base de prioridade. Quando eu tiver a minha prioridade focada 100% para o reino vai cuidar das minhas preocupações. Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, mas você já viu Jesus passar um dia sequer dormindo na rua? Não, eu nunca vi. Talvez Jesus disse, em outras palavras, que seguir ao reino não era comer nos melhores restaurantes, mas você já viu algum dia Jesus passar fome ou necessidade? Ou um dos que estavam com ele? Não. Porque não dar prioridade para isso não significa não ter isso. Jesus disse, não dê prioridade para deitar a sua cabeça e reclinar. Mas ele não disse que você não vai ter onde reclinar. Por quê? Porque isso é consequência. Quando eu priorizo o reino de Deus, o reino de Deus prioriza as minhas prioridades. Quando eu priorizo as coisas de Deus, Deus prioriza as minhas coisas. E é um prazer estar falando isso com você. É uma honra imensa estar falando isso com você. Porque eu acredito muito na minha geração. Eu acredito muito no reino que Deus tem preparado para a minha geração. E digo mais, nós não podemos viver um cristianismo egocêntrico, egoísta, que queremos servir a Deus só por aquilo que Ele pode nos dar. Que queremos servir a Deus só por aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós temos que servir a Ele porque é a nossa prioridade. Então ele fala para o homem que quer seguir Ele, mas tem preocupação aonde dormir. Ele fala, olha, você tem que se preocupar com as coisas do reino. Então o primeiro conselho que eu quero te dar nesta mensagem é: priorize o reino, porque o reino vai priorizar você. Quando alguém chega em você e falar, mas por que você vive tanto em prol da igreja? Por que você vive tanto em prol ao reino? Por que você vive tão em prol às coisas de Deus?
Porque eu conheço pessoas, e na minha vida já ouvi muito isso, muita proposta para a gente seguir em outro rumo. Eu conheço muita gente que tem propostas para seguir em outro ramo, mas por que que não? Por que que toda vez que ela dizia não, alguém chegava no ouvido e falava: por que que você prioriza tantas coisas de Deus? Por que que você insiste tanto nas coisas de Deus? Sabe qual que era a resposta? É porque o reino é a minha prioridade. Ah, mas o reino é a sua prioridade e você come do bom e do melhor. Ah, mas o reino é a sua prioridade e você visto do bom e do melhor. Ah, mas o reino é a sua prioridade, é prioridade. E você vai nos melhores lugares, vou nos melhores lugares. Por quê? Porque é mérito meu? Não, é mérito de quem é dono do reino. Porque quando eu cuido do reino, o reino cuida de mim. Então grave bem isso. Priorize o reino e o reino vai priorizar você. Jesus chega para outro homem e diz bem assim: olha, siga-me. E ele diz: mestre, deixa que eu vá enterrar o meu pai. Entramos num assunto muito delicado, mas também muito importante. Porque agora nós falamos de algumas coisas. Falamos de pessoas agora. E, pelo menos no papel, pessoas têm que ser mais importantes do que coisas. Mas sabemos que nem sempre é assim que ocorre. Mas vamos dizer que as pessoas são as coisas que mais importam para as outras pessoas. Vamos dizer que a sua prioridade, o seu relacionamento, a sua família, o seu emprego, tudo isso envolve pessoas. Então, falamos de um filho que está vivendo não um momento de alegria, de euforia ou de prazer. Falamos de um filho que está vivendo um momento de luto. Então está sensível. Então está triste, chateado, com os ânimos lá embaixo. E aí lá no meio do luto que ele está vivendo, Jesus olha para ele e fala assim: siga-me. E ele olha para Jesus e diz: rapaz, era meu sonho seguir a Jesus. Mas ele olha para a sua situação e vê que o seu pai está morto. E aí ele tem uma atitude para tomar, uma decisão para tomar. Sigo a Jesus ou vivo o meu luto? Sigo e vivo para o reino ou vivo para a minha situação atual? Então ele tem uma decisão importantíssima para tomar. Então, aí a Bíblia diz que ele diz assim: mestre, eu sigo o Senhor, mas deixe-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então ele decidiu conciliar as duas coisas. Então Jesus diz: olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Muito delicado, por quê? Porque Jesus não disse que ele não poderia enterrar seu pai. Jesus não disse que era contra o enterro. Ou Jesus não queria que ele não enterrasse o seu pai. Mas o que creio eu que Jesus disse para ele poder entender é: primeiro, se você ir enterrar seu pai vai voltar à vida? Não, não vai. Então quer dizer que perder a chance de anunciar o reino para viver a sua situação atual não vai mudar a sua situação? Então quer dizer que estagnar o reino, parar a obra, parar o seu dom, o seu ministério, para viver a situação atual, não vai mudar a situação atual? Não. Então, por que você está parado, vivendo a situação? Eu não falo com esse jovem, mas eu falo com esse homem que está atrás da tela, ou esta mulher, ou esse jovem até mesmo, ou esse pregador, esta cantora, esse pastor, esse evangelista, esse obreiro, eu não sei. Mas quer dizer que perder a chance de fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer não vai mudar a sua situação? Não, não vai. Talvez se a sua situação, seu problema for financeiro, perder a chance de servir o reino vai resolver os seus problemas financeiros assim? Não, não vai. Então parar, por quê? Estagnar, por quê? Desistir, para quê? Viver a situação do momento
que vai te parar, que vai te estagnar. Por que viver ela, sendo que você pode anunciar o reino de Deus? Por que viver um momento que a tristeza vai te combater, o dia mal vai te combater, o choro vai te combater, vai tudo se misturar em sua mente, vai ficar aquele turbulhão de coisas? Por que perder isso? Por que colocar isso na frente de servir ao reino? E eu te digo, meu caro, eu te digo, meu amigo, minha amiga, eu te digo, meu nobre, não pare. Porque o que você tem mais de precioso é o tempo. E você não tem tempo para parar. Você não tem tempo para voltar para trás. Você não tem tempo para estagnar de vez. Você não tem tempo para jogar fora tudo aquilo que um dia Deus te prometeu, só por conta de uma situação momentânea. Não, você não tem. Não, porque você não tem esse direito. Mas como que eu não tenho esse direito? Porque o escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Ah, pregador, mas que arrogância dizer isso, que prepotência. Deus obriga alguém a algo? Não, Deus não obriga. Mas segundo a Bíblia, não foi vós que escolhestes a Deus, foi Deus que escolhestes a vós. Não foi você que tirou Deus do lamaçal de pecado, foi Deus que te tirou do lamaçal de pecado. Não foi você que tirou Deus de uma vida miserável, de uma vida triste, de uma vida destruída. Foi Deus que te tirou desta vida para te colocar no lugar de honra. Então, meu caro, você não tem tempo para parar. Tempo é precioso, os dias estão se findando e Jesus chega para você hoje e te faz uma proposta: anuncia o reino. Ah, mas mestre, eu estou de luto. Engole o luto e anuncia o reino. Ah, mas mestre, a minha situação é essa, porque o meu problema é aquele, porque a minha dificuldade é aquela. Engole e anuncia o reino, porque anunciar o reino é bem mais importante do que parar a sua vida para viver a situação momentânea. Então, o segundo conselho que eu te dou é: nem pense em parar, porque nem tempo para isso você tem. Mande uma mensagem para alguém agora, para um amigo seu, e diz: ó, nem pense em parar, porque nem tempo para isso você tem. Sempre a gente conhece alguém que está assim, que está num momento de frieza, de tristeza, está vivendo um luto, está vivendo um momento complicado. Então deixa Deus te usar como eu estou deixando Ele me usar. Diga para esta pessoa: nem pense em parar, porque nem tempo para isso você tem. Ah, mas eu não tenho força. A Bíblia manda a gente andar em dois, para que quando um cair, o outro levanta. Então talvez essa pessoa que está caída não está aqui ouvindo essa mensagem, mas você está. Então Deus vai te fortalecer para você ajudar essa pessoa, em nome de Jesus. E o terceiro homem e o último diz assim para Jesus: mestre, eu te seguirei, mas deixe-me passar em minha casa para poder despedir de quem está lá. Ele não disse que não vai. Ele não disse que não quer, que quer negar a proposta. Ele disse que vai, mas antes ele quer fazer uma coisinha. Antes ele quer se despedir de quem está na sua casa. Então, novamente, se tratamos de pessoas, de relacionamentos e de muito provável falamos de família. Então, vamos lá. Ele quer um tempo para se despedir de quem está na sua casa. E Jesus diz assim: olha, aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Jesus está comparando um ceifeiro, um homem que cuida de obras de terra, com um homem que já aceitou o desafio, já aceitou tudo que tinha para viver,
já aceitou o ministério, já aceitou uma responsabilidade, eu vou familiarizar para você. Já levantou a mão e disse: eu aceito a Jesus? Já pegou no microfone para pregar uma palavra ou para cantar um louvor? Ele já começou a exercer alguma função no reino, mas por algum motivo ele quer dar uma pausa, ele quer dar um tempo, ele quer dar uma respirada. E cá entre nós, quem nunca pediu para Deus dar um tempo para ela respirar, não é mesmo? Quem nunca pediu para Deus me dá umas férias? Mas ele olha para quem quer isso e diz assim: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então vamos colocar em prática. Imagina comigo, o arado é como se fosse, para você imaginar, não exatamente, mas para você ter uma noção, é como se fosse um garfo que ele penetra na terra e ele abre um buraco. E hoje em dia, e antigamente, quanto as coisas vão evoluindo, mas antigamente o homem que tinha que fazer isso, o homem tinha que pegar e depois foi para os bois, depois foi para as máquinas, mas vamos dizer que estamos falando desse tempo. Então é um homem que tem que colocar esse garfo no chão e na terra e arrastar durante sei lá quanto tempo, mas enquanto em toda a terra não é arada, ele não pode parar. Então ele ara toda a terra. Se a terra tem 1.200 metros quadrados, ele tem que arar tudo isso. Então é um esforço. Então imagina comigo, esse homem está arando essa terra, está suando de calor, a terra, as mãos cheias de calo, ele está arando a terra, já passou pelo processo inteiro, e aí ele está arando a terra e simplesmente olha para trás e quer parar, e quer desistir. Mas aí ele se lembra que ele já começou a arar a terra. Então nenhum arrependimento, nenhum remorso vai mudar a terra que ele já arou. Então vamos se familiarizar. Quantas vezes você não pediu para Deus um tempo porque você quer parar? Quantas vezes você já se arrependeu de atitudes que você tomou dentro do reino e você quer parar de qualquer jeito? Quantas coisas já te falaram? Quantas promessas você já ouviu? Quantas situações você viu que você disse: não, eu paro por aqui, eu não quero mais, porque isso não dá para mim? Quantas vezes? Você é um homem que arou a terra e falta mais um pedaço para arar, mas ele já arou a terra quase inteira e se arrependeu de ter arado. É você. Você que se arrependeu do seu ministério, se arrependeu do reino, se arrependeu da chamada, se arrependeu de ter começado a pregar, de ter começado a cantar, de ter começado a se aprofundar, a mergulhar de cabeça no reino. Se arrependeu, porque quem disse para você que isso é impossível de acontecer mentiu. Porque se você confiar no homem, o homem vai te enganar, o homem vai te decepcionar, o homem vai te frustrar. Então não é errado ou impossível se decepcionar dentro do reino. É complicado, porque existem várias formas para eu e você se decepcionar dentro do reino. Mas imagina comigo que eu e você somos esse homem que se decepcionamos, não queremos mais, se arrependemos e quer parar de arar a terra, mas olha para trás e diz: nenhum arrependimento que eu tenho é suficiente, porque mesmo que eu pare, mesmo que eu queira desistir, a terra já está arada. Então eu quero falar com você, e meu último conselho para você hoje é: não olha para trás, porque se você olhar para trás vai se arrepender, porque você vai ver tudo que você passou. Mas eu vim te dizer algo, meu caro, meu amigo, minha amiga de ministério, com todo o meu coração: não é tempo de você parar, porque independente de qualquer coisa que você se arrependa, a sua terra já está arada. Você já arou muita terra, você já cantou muitas canções, já ministrou muitas das vezes, já ganhou muita
muitas almas, já foi curado muitas vezes, já foi renovado muitas vezes, a sua vida já mudou de ruim para melhor muitas vezes, a sua vida foi em altos e baixos, Deus já mudou o seu patamar. Então nenhum arrependimento que alguma situação causou dentro de você vai mudar aquilo que você já fez. Então quer um conselho? Não pare porque falta pouco. Não olhe essa situação e diz, eu vou pegar ela como desculpa para parar porque eu já não quero mais ou porque eu me arrependi de algo. Mas pegue essa situação e diga, independente de tudo, a terra já está arada. Ele já me chamou, ele já me escolheu. Ele já confiou em minhas mãos um trabalho, eu já ganhei muitas almas, eu já fui encontrado como já encontrei, já fui curado como curei, já fui salvo como já salvei, eu já fui ministrado como já ministrei. Então você não tem nem esse direito de parar, meu amigo, porque a sua terra já está arada, a plantação já começou, a terra já está arada, já começou a plantar as sementes e eu tenho uma boa notícia, logo logo estas sementes te darão frutos. E o único fruto que eu posso te afirmar que vai valer a pena todo esse arrependimento se chama galardão. O que Deus tem preparado para você no céu é o fruto que nunca vai te decepcionar. Então homens decepcionam, situações decepcionam, famílias decepcionam, coisas decepcionam. Mas a sua terra já está arada. Então, esta mensagem é para você que está pensando em desistir. Essa mensagem foi para o primeiro homem. O primeiro homem que disse para Jesus, quando recebeu o convite para Jesus, ele disse que tinha preocupações aonde dormir. Então, não vai faltar nada para você. Essa mensagem é para o homem que disse que queria enterrar o seu pai, ou seja, essa pessoa que está preocupada com pessoas, com seus entes queridos. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E essa mensagem é para você que já arou a terra, está cansado, decepcionado, arrependido e quer parar. Mas essa mensagem é para você principalmente. Não tem como parar mais. A terra já está arada. E não leve isso como uma afronta. Leve isso como um incentivo. Porque se depender de mim, você não vai parar, meu irmão. Se depender do amigo Espírito Santo que está aqui e está aí do seu lado agora, você também não vai parar. Porque segundo a Bíblia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fique com esta palavra no seu coração. Espero que Deus tenha falado com você poderosamente. Me siga no meu Instagram, João Vitorota. Me siga no meu TikTok, João Vitorota. E também se inscreve no meu canal no YouTube. Deixe seu like, ative o sininho e até a próxima. Deus abençoe.